quarto 3327, Hotel New Yorker. 7 de janeiro de 1943. Um homem de 86 anos morre sozinho, sem um centavo no bolso, sua mente brilhante enterrada na escuridão da indiferença. Seu único consolo, as pombas que alimentava na janela. Esse homem era Nikola Tesla. Hoje, você está ouvindo isso através da tecnologia que ele imaginou. A eletricidade que ilumina seu quarto viaja por um sistema que ele projetou. O rádio, o controle remoto, o Wi-Fi, tudo que você conhece e usa nasceu da mente de um homem que morreu no abandono. Mas como um homem que iluminou o mundo morreu na escuridão e no esquecimento? Isso não foi um acidente, foi um projeto. Esta é a história de como o futuro foi roubado e de quem o roubou. Essa coragem é o tipo de história que nos esforçamos para não deixar morrer. Se você também acredita que esses heróis merecem ser lembrados, inscreva-se no canal e junte-se à nossa missão de revelar o que a história tentou esconder. Para entender a traição, precisamos entender o gênio. Tesla não apenas inventava, ele desafiava as leis do universo. Ele via o futuro construindo e desmontando máquinas em sua mente antes de tocá-las. Ele não via a eletricidade como Edison, um simples fio para acender uma lâmpada. Ele a via como uma força primordial, uma energia cósmica que poderia ser transmitida pelo ar, sem fios, para todo o planeta. Ele nos deu a corrente alternada, o sistema que alimenta 99% do planeta. Ele demonstrou o controle remoto em 1898. Ele provou a transmissão de energia sem fios. Ele era o profeta de uma era que ainda não existia, mas o mundo ainda não estava pronto para ele. Mas todo grande gênio tem seus detratores. E o primeiro, o mais visível e vil, foi Thomas Edison. A história o pintou como um titã da invenção, um herói da lâmpada elétrica. Mas a verdade é muito mais sombria, cruel e cínica. Edison não era um verdadeiro gênio da invenção. Ele era um mestre imbatível da manipulação e do marketing. Usou sua astúcia e suas redes de poder para destruir qualquer um que ameaçasse seu império de lucros, independentemente do custo humano. Ele apostou tudo na corrente contínua, CC, uma tecnologia obsoleta, falha e ineficiente, que já havia demonstrado suas limitações, perdendo força rapidamente em longas distâncias. Tesla, com sua corrente alternada, CA, era a ruína iminente de Edison, uma ameaça direta ao seu monopólio, ao seu império de energia e, o mais importante, à sua fortuna. Edison sabia que não podia vencer Tesla na ciência, porque a corrente alternada era superior. Ele sabia que Tesla, com seu brilho, iria ofuscar qualquer invenção medíocre da corrente contínua. Então, ao invés de competir com a inovação, ele desceu até o abismo da guerra suja. Criou uma campanha de medo brutal, manchando a imagem de Tesla por décadas, usando o medo da morte como sua arma. Eletrocução, um termo que ele inventou para associar a corrente alternada com assassinato. A mentira foi fabricada com uma precisão calculada. Ele organizou demonstrações públicas de eletrocução, onde cães, gatos, cavalos e até um elefante inocente chamado Topsy foram brutalmente executados na frente de uma plateia para provar que a corrente alternada era mortal. Ele não estava preocupado em proteger o público, estava preocupado em proteger seus próprios lucros, seu império. Edison venceu a batalha da opinião pública com sangue nas mãos e uma mentira imunda. Mas Tesla venceu a guerra da inovação
E a prova disso está em cada tomada que você usa, cada cidade que pulsa com energia, um testamento silencioso da sua genialidade e da baixaria que enfrentou. Após derrotar Edison, Tesla não se contentou com sua vitória. Ele sonhou mais alto. Seu grande sonho não era apenas iluminar o mundo. Ele queria libertá-lo. Sua visão era grandiosa e sem igual. A Torre de Wardenclyffe, uma torre monumental que não apenas transmitiria mensagens e notícias, mas energia elétrica sem fios, gratuita para todos, sem limites, sem escassez, onde a energia seria um direito universal, não um privilégio comprado. Um futuro em que não haveria mais contas de luz, onde a humanidade seria liberada do jugo das corporações e das grandes empresas de energia. Mas para tornar esse sonho realidade, ele precisava de algo que não poderia gerar sozinho: dinheiro. Ele encontrou esse apoio no homem que dominava Wall Street, JP Morgan. Um banqueiro poderoso, mas também imprevisível e frio, que parecia compreender, à primeira vista, o potencial de Tesla. Morgan financiou o projeto, mas só até entender a verdadeira visão de Tesla. Um futuro sem controle financeiro, sem a possibilidade de cobrar taxas, onde a energia seria livre. Quando Morgan finalmente compreendeu que Tesla queria libertar a humanidade e não monopolizar a energia, ele fez a pergunta fatal. A pergunta que definiria o destino de Tesla e da própria humanidade. Se qualquer um pode pegar a energia, onde nós colocamos o medidor para cobrar por ela? Tesla não tinha resposta, e sua visão de um mundo sem limites foi destruída pela ganância. Morgan, o homem que via o dinheiro como o único valor, cortou o financiamento. Tesla foi abandonado não por falhas técnicas, mas pela falta de visão de um mundo que não queria ser libertado. Sua torre, símbolo de uma revolução energética, foi destruída em 1917 e vendida como sucata para pagar as dívidas de Tesla. O sonho de uma era dourada foi assassinado pela ganância de um homem que só enxergava o lucro. O futuro de Tesla estava morto, esmagado por um sistema que não sabia valorizar a verdadeira liberdade. Humilhado e falido, com sua visão esmagada e seus sonhos destruídos, Tesla assistiu, impotente, enquanto sua genialidade era roubada diante dos olhos do mundo. Em 1901, Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão de rádio transatlântica e o mundo o celebrou como um herói. Em 1909, Marconi recebeu o Prêmio Nobel de Física, coroado como o pai do rádio. Mas a verdade não podia ser mais diferente. Marconi não inventou o rádio, ele o roubou. Ele usou 17 patentes de Tesla, patentes fundamentais para a criação do rádio, e o mundo ignorou que o verdadeiro gênio por trás da revolução da comunicação foi Nikola Tesla. Marconi não fez nada além de comercializar e patentear o trabalho que Tesla havia feito anos antes. Tesla, o verdadeiro inventor, não era reconhecido, e Marconi, um simples comerciante de invenções, foi aclamado como o pai do rádio. Isso foi um roubo escancarado, o roubo do século, uma fraude científica sem precedentes. Tesla tentou lutar, mas a batalha judicial foi longa e tortuosa. Ele não viveu para ver a justiça feita. Somente em 1943, meses após sua morte, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que Tesla era o verdadeiro inventor do rádio, mas era tarde demais. O mundo já havia sido manipulado e o nome de Marconi havia sido eternizado, enquanto o de Tesla continuava apagado. Os últimos anos de Tesla foram um reflexo sombrio de tudo que ele poderia ter sido, de tudo o que a humanidade poderia ter sido se tivesse acreditado nele. Abandonado, ridicularizado, tratado como louco, ele se refugiou em sua própria mente.
buscando consolo no único lugar onde ainda se sentia livre. Ele viveu em hotéis baratos, cercado por dívidas que aumentavam a cada dia, e sua única companhia eram as pombas que ele alimentava com um carinho quase paternal, como se fossem seus filhos. O homem que desafiou os raios, que vislumbrava um futuro sem fronteiras, agora perdia-se nas sombras de sua própria criação, falando apenas com os pássaros. Enquanto Edison se banqueteava com o sangue de seus concorrentes e Morgan acumulava milhões, Tesla, o verdadeiro gênio, morreu pobre e esquecido. Sua mente brilhante, desaproveitada e negligenciada, se apagou como as luzes de uma lâmpada antida, sua visão não concretizada, sua história apagada da memória coletiva. Mas, nas sombras de sua solidão, a luz de suas invenções nunca se apagou. O futuro que ele sonhou se materializa a cada cidade iluminada, em cada tomada elétrica que acendemos, um testamento do legado não reconhecido de um herói incompreendido. Pense bem. Hoje, você vive no mundo que Nikola Tesla construiu. A guerra das correntes? Vencida, sem dúvida, pela corrente alternada de Tesla. A era da informação sem fio? Ela começou sem sombra de dúvida com sua visão profética. E, no entanto, o nome que todos conhecem, o nome que é reverenciado, é de Edison. O homem que o traiu, que sacrificou a verdade por lucros imorais. Pense nisso. Estamos vivendo a realidade de Tesla, mas o mundo desconhece a verdadeira história. A história que Tesla merece ser lembrada é sufocada pela manipulação do poder. Agora eu te pergunto, quem escreve a história? São os vencedores, aqueles que realmente inovam e trazem luz ao mundo? Ou são aqueles que controlam o poder, o dinheiro e as narrativas? Nikola Tesla foi um gênio incompreendido, um mártir do progresso, ou ele foi um homem que ousou sonhar com um futuro tão grandioso, tão livre, que ninguém estava disposto a permitir? Que futuro ele nos privou? E mais importante, o que nós perdemos? A história de Tesla foi roubada, apagada, esquecida. Mas não vamos deixar isso acontecer novamente. Neste canal, os verdadeiros heróis esquecidos terão seu legado registrado, sua história contada com justiça. Não podemos deixar a injustiça continuar. Se você acredita que a verdade precisa ser dita, se você quer que o mundo saiba quem realmente foi Tesla e o que ele fez pela humanidade, inscreva-se no canal. Compartilhe essa história para que outras pessoas vejam a verdadeira face do progresso e o preço da verdade. Juntos, podemos reparar a injustiça cometida contra Tesla e honrar o legado de um verdadeiro herói.